Meus amados irmãos, tudo bem? Gostaria de dizer, antes de iniciarmos essa videoaula, que estamos com muita saudade dos irmãos, que nós possamos passar esse vendaval, essa tormenta juntos, né? Porque sabemos que Cristo se encontra no barco, então nós temos que ter bom ânimo, pois Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós cremos nessa palavra e estamos resguardados nela, amém? Dizer que estamos com saudade, orando para que essa pandemia passe e novamente nós estejamos juntos cultuando o nome do nosso Deus. Pois bem, nós estamos aqui, segundo a direção da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor Gilberto Mesquita, na direção do superintendente Fernando, para trazermos a aula de lição de número 12, que foi domingo passado que nós não tivemos essa aula, dia 22 de março. E o tema é o seguinte, irmãos: Jesus, o homem perfeito. Essa aula é de suma importância porque ela aborda e toca em uma das doutrinas principais e fundamentais do cristianismo, que é a cristologia. Todos os irmãos bem sabem que a palavra logia vem de estudo, né? Quando nós estudamos biologia, o estudo da vida, teologia, o estudo sobre Deus, e a cristologia é o estudo sobre Cristo, que é o que aborda esse tema, Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, pode-se um homem ser perfeito? Então, nós vamos estudar e discorrer sobre esse assunto no dia de hoje. Espero que os irmãos tenham paciência e que possam assistir esse vídeo até o fim e que as nossas vidas possam ser edificadas e possa acrescentar alguma coisa no conhecimento dos irmãos através dessa videoaula. Pois bem, então, partindo desse princípio, nós estamos estudando sobre Cristo como um homem perfeito. Então, é um tema, uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a cristologia. A logia vem de estudo. Christos, a palavra Christos, ela no grego é Christos, né, que significa ungido. Ela é a tradução do grego, que é Machia, né, que significa, né, o Messias, né, que transliterado para a nossa língua é o Messias tão esperado. Então, partindo desse estudo, que é o estudo sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, a nossa lição e esse estudo vai se basear na pessoa bendita de Cristo Jesus. E partindo desse pressuposto, meus amados irmãos, gostaria de ler, que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias, Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, Paulo escrevendo na igreja de Filipos, capítulo de número 2, versículo bastante conhecido, e o versículo de número 5, capítulo 2, versículo de número 5 diz assim, vou ler para os amados irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Um versículo muito conhecido. Esta é a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E ele fala assim, olha, meus amados irmãos de Filipos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? E Paulo utiliza aqui que Cristo Jesus não teve, no versículo 6, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse termo usurpação significa apego à posição. Precisaria a Trindade reunida de alguém vir cumprir cabalmente a redenção humana, cumprir todo o processo de salvação. E aí Cristo não teve o apego à posição ao qual ele ocupava. Algumas traduções bíblicas dizem que ele aniquilou-se, que ele despojou-se, que ele esvaziou-se. E em cima dessa doutrina, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu espero que vocês tenham esse mesmo sentimento que houve Cristo. E qual foi esse sentimento? Que não teve por usurpação, ou seja, ele não teve o apego à posição. A posição que ele ocupava dentro da Trindade como filho, ele não teve. Ele despojou-se, ele esvaziou-se, ele aniquilou-se. Mas vale lembrar que esse aniquilamento, esse despojamento e esse esvaziamento diz respeito à glória a qual ele pertencia junto ao Pai. Então, a nossa aula se baseia sobre o quê? Que Cristo esvaziou sim da sua glória
e não da sua divindade. Vale a pena lembrar, isso é muito importante lembrar sobre isso, que ele esvaziou-se da glória que ele pertencia. E a Bíblia em João, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz o quê? Que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é o Verbo. Lá no início, quando Moisés foi inspirado para escrever o livro de Gênesis, ele usa lá que no princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E lá, um pouco versículos posteriores diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A Trindade estava reunida. E Cristo, uma vez despojando-se, segundo Paulo, né, não teve por usurpação, ele esvaziou-se de toda essa glória, porque ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo é aquele que traz sentido à frase. Se porventura está faltando sentido para mim e para a sua vida, lembra-se que ele é o Verbo, ele é o que traz sentido para as nossas vidas. E ele despojou-se de toda aquela glória, de todo aquele resplendor que ele vivia junto com o Pai, com a Santíssima Trindade, e encarnou-se nessa terra. Existe uma doutrina, um termo que os estudiosos dizem que é quinoses. O que vem a ser quinoses? É um termo grego para a doutrina do autoesvaziamento de Cristo na sua encarnação. Quando os irmãos ouvirem esse termo quinose, significa isso, a doutrina do autoesvaziamento de Cristo na encarnação dele. Mas ele esvaziou-se da glória, não da divindade. Porque Cristo Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quinose, ela foi uma autorrenúncia, não um esvaziamento da sua divindade. E nem a troca da sua divindade pela humanidade. Não. Cristo, ao esvaziar-se, ele permaneceu 100% homem e 100% Deus. Isso é importante, irmãos, lembrar, porque alguns deturpam esse tipo de ensinamento. Tá? E aí nós vamos discorrer se Cristo, sendo 100% homem, uma vez encarnado, ele utilizou os seus atributos divinos, sim ou não, nós vamos discorrer mais para frente. O autor da nossa revista, ele fala sobre quando Cristo estava junto com a Trindade, junto ao Pai, a glória, essa glória que ele despojou-se, ele tinha alguns atributos, né, nessa glória. Dentre eles, ele vai descrever na nossa lição sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Então, atributos comunicáveis são atributos que eles comunicam com a sua criação. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele possui alguns atributos que tem nele, e ele comunica com a sua criação. Tais deles são atributos comunicáveis, aqueles que eles comunicam com a sua criação. O amor, a bondade, a paz, a sabedoria, a justiça. Então nós vemos pessoas, irmãos, que têm esses atributos, e são atributos divinos que possuem no ser humano, principalmente naqueles que servem a pessoa bendita de Cristo Jesus. Através do fruto do Espírito, nós possamos ser mais parecidos através desses atributos comunicáveis. Então, são atributos que ele comunicam com a sua criação. E nós enxergamos pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas que são justas, que possuem um equilíbrio, enfim. São pessoas que têm esses atributos comunicáveis, porque Deus ele comunicou com a sua criação esses atributos. E existem os atributos incomunicáveis, que são atributos que eles não comunicam com a sua criação. Ou seja, são atributos exclusivos de Deus. Exclusivo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Cristo Jesus, quando ele despojou-se, ele tinha esse atributo lá na glória no céu, quando ele despojou dessa glória. E quais são esses atributos? Esses atributos incomunicáveis, são atributos somente Deus, na pessoa bendita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tinha esses atributos e não comunica com a sua criatura. A sua soberania, somente Deus, é exclusivo de Deus a soberania. A eternidade, nós sabemos que a eternidade, ele não teve um início e não tem um fim, diferente de seres, né, eternizados, que têm um início, porém não têm um fim. Caso os anjos são seres eternizados, eles tiveram um início, eles foram criados. Nós, alguns estudiosos defendem essa tese, nós somos seres eternizados
Por quê? Porque nós temos o início e não teremos um fim. Ou teremos, o nosso fim será eternamente com Cristo ou eternamente no inferno, sem Cristo. Então, nós somos seres eternizados. E atributos incomunicáveis, somente Cristo tem a imutabilidade, ele não muda, as suas promessas não mudam, o que ele prometeu continua de pé. Às vezes alguns gostam de deturpar esse tipo de ensinamento, dizendo que Cristo se arrependeu, e aí nós sabemos que são termos, termos humanos atribuídos a Deus. Então, quando nós falamos sobre antropopatia, é um sentimento humano atribuído a Deus, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas de acordo com a posição que o homem estava ocupando naquele momento. Mas a promessa estava firme, a promessa está de pé. Cristo Jesus falou que estaria conosco, e ele é imutável, ele não muda. Então esse atributo são atributos incomunicáveis. Tanto é que ele diz, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a lição vai discorrer sobre esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. Logo em seguida nós iremos falar, antes da sua encarnação, nós vamos ver que Cristo Jesus ele estava, havia várias profecias acerca da vinda do Messias, né? Muitas profecias se encaixavam na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isaías 9,6 diz que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Me desculpem. Gênesis 3,15, essa é a promessa. Essa promessa que haveria um da semente da mulher que esmagaria, se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Todos esses adjetivos, esses nomes, se compreendem na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isaías 7,14 é uma clara evidência de uma profecia acerca do Messias. Eis que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e seu nome seria Emanuel. Glória a Deus. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Ele foi desprezado, mais indigno entre os homens. Descreve ali de que maneira o Messias seria, né, sofreria. E saiu uma reportagem recentemente que Isaías 53, ele deixou de ser lido nas sinagogas porque se encaixa perfeitamente na pessoa de Cristo Jesus. E os judeus mais ortodoxos não leem mais essa passagem porque é claro e evidente que ela se encaixa na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí, irmãos, falando isso sobre essas profecias e que anunciavam a vinda do Messias, Gálatas 4,4 diz que Cristo Jesus veio na plenitude dos tempos. E o que significa na plenitude dos tempos? Diz que Cristo veio no tempo ideal, no momento certo. Ele esvaziou-se daquela glória, não da sua divindade, mas da glória, e encarnou-se. Mas para que isso viesse a acontecer, existia a contribuição de alguns povos para que viesse a plenitude do tempo. Deus usou dentro da sua soberania para que alguns povos contribuíssem. De que maneira é isso? Existiam 3 povos, os irmãos já estão cansados de saber e ouvir, mas apenas para relembrar. Povo romano, povo grego e o povo judeu. Então todos esses povos contribuíram para que essa plenitude dos tempos viesse. Então nós vemos que os romanos, com a construção de estrada, com aquela dita, como historicamente eles dizem, a paz romana, né? Houve, através da paz romana, uma diminuição da criminalidade, a questão de assalto tanto em via terrestre ou marítima. Então nós vemos que houve uma facilitação para que o evangelho pudesse ser propagado. Nós vemos também com os judeus a questão de construção de sinagogas, o monoteísmo, a adoração de um só Deus, a espera do Messias. Tudo isso contribuiu para que o evangelho de Cristo também fosse propagado, né? E os gregos, o povo grego, ele tinha uma cultura muito forte, tanto que o Império Romano era o que estava sobre, né, aqueles povos, tanto os judeus quanto os gregos, mas a cultura era tão forte que os próprios soldados, ao invés de falar o seu idioma, ele falava o grego, quinoses, né? Ele falava o grego koiné, que era o grego comum
boa parte dos soldados romanos, e era uma cultura forte, que tanto o Novo Testamento foi escrito no grego. Tamanha era a cultura. E o que contribuiu, os gregos contribuíram também, irmãos, nós sabemos que grandes filósofos saíram da Grécia. Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, vários pensadores. E essa arte de pensar, de refletir, que nós muitas vezes perdemos, existia naquela época. Questões sobre de onde viemos, para onde vamos, como nascemos, quando morremos, questão de constelações, planetas, estrelas, enfim, o pensamento filosófico, questionamento sobre a vida, contribuiu para que o Evangelho fosse propagado. Dessa maneira, Cristo Jesus, quando veio na plenitude dos tempos, ele encontrou estradas para que o Evangelho pudesse facilitar a propagação do Evangelho. Um pensamento filosófico que, quando Cristo Jesus falava sobre céu, sobre inferno, sobre a vida cotidiana, sobre formação de tudo aquilo, chamou a atenção. A cultura já estava favorecendo o pensamento, a reflexão acerca das coisas imateriais e até mesmo materiais. Então, o povo grego contribuiu para que a plenitude dos tempos chegasse. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos ver essa plenitude dos tempos chegando. E é lindo, irmãos, é lindo isso. Cristo Jesus, ele encarnou-se, nós sabemos também, de uma maneira miraculosa. O anjo Gabriel ali que dá o nome, né, para a criança. Nós vemos que nome na cultura judaica é uma questão muito importante. Quando nós damos nomes aos nossos filhos, quer dizer que nós temos poder sobre ele, temos autoridade. Eles dão um nome muito preocupado com o sentido daquele nome, o momento que eles estão vivendo, e acabou, foi-se a glória de Israel. Quando a arca foi perdida, foi dado o nome do menino, e acabou porque a glória de Deus, a arca foi perdida. Então o momento conta. E aí o anjo Gabriel fala assim para Maria: olha, essa criança, ela será chamada, e aí dá um nome, representando o quê? Autoridade. Ou seja, a autoridade era divina sobre aquela criança. E aí Jesus, Lucas diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e com os homens. Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele foi crescendo gradativamente. A Bíblia diz isso. Diferentemente, como diz na cultura grega, que existiam semideuses, que as mulheres se relacionavam com os deuses, formando semideuses, Cristo Jesus não era um semideus, meio homem, meio Deus, não. Cristo Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, Cristo Jesus, ele crescia gradativamente, como qualquer outra criança. Aprendeu uma profissão com o seu pai José, da mesma maneira. Então, Cristo Jesus, ele crescia. E, irmãos, existia 3 festas, que os irmãos bem sabem, né? 3 festas em Israel, que era muito importante, as 3 festas de Israel. E a Bíblia diz que Maria e José foram até a Páscoa. Note, irmãos, que Maria e José tinha o sacrifício anual, eles foram até a Páscoa, até Jerusalém. E aí a Páscoa, sabemos que existiam 3 festas de Israel. A Páscoa, que era a festa dos pães asmos, né? 50 dias após comemorava-se a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, que é uma festa agrícola. E nós tínhamos a festa dos tabernáculos, que o povo tinha toda aquela representatividade quando o povo não estava estabelecido, vivia em tendas. Tanto que o nome das festas dos tabernáculos, um dos nomes é festa das tendas. Então, o Cristo Jesus, ele foi encontrado no meio dos doutores. Aí Maria, né, voltou, pensou que Jesus estava no meio, não estava, depois voltou para procurar aproximadamente 3 dias e encontra Jesus. Alguns dizem que Jesus estava ensinando os doutores da lei, né? E a Bíblia nos ensina e diz claramente que Cristo Jesus, ele ouvia e perguntava. Não fala que literalmente Jesus estava ensinando os doutores da lei. Até porque o doutor da lei tinha toda uma vida, né? Toda uma vida
aprendendo a lei. Então uma criança de 12 anos, é lógico que ele demonstrou para uma criança de 12 anos, ele sabia o propósito para que ele veio, tanto que foi o que ele falou para Maria, que ele teria cuidado dos negócios do pai dele, e a Bíblia diz que ele ouvindo-os, interrogando, ou seja, Cristo Jesus ouvia e depois fazia perguntas inteligentes aos doutores da lei. Então esse fato que alguns pregam que Jesus ensinava os doutores da lei, não, eles ouviam e os interrogavam. Isso é importante salientar, tá? Alguns estudiosos dizem que Cristo Jesus ele estava participando ali no Bar Mitzvah, dentro da cultura judaica. Jesus era um judeu. Meninos a partir dos 13 anos e meninas a partir dos 12 anos, menina significa Bat Mitzvah, e o menino Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento, e a menina filha do mandamento. Então, Bar Mitzvah, os meninos a partir dos 13 anos de idade, ele atingiu a sua maioridade religiosa. Embora que Jesus tinha 12 anos, né, de idade, não 13. Mas, Jesus ali, alguns estudiosos defendem que ele participava do Bar Mitzvah. Jesus estava fazendo a leitura ali da Torá. Os irmãos sabem que a Torá são os 5 primeiros livros. A Tanakh, que é o todo o Antigo Testamento, que é a Bíblia do judeu, a Tanakh. Então, a Torá é apenas os 5 primeiros livros que são nossos Pentateucos. Tá? Então, alguns defendem essa ideia que Jesus estava ali, mas Jesus não estava ensinando. Ele ouvia e os interrogava. Então, Jesus ainda se encontra no templo. A gente tem que tomar cuidado, fazer uma aplicação pessoal, para que não possamos perder Jesus em meio ao caminho. Outro fator importante, irmãos, que a Bíblia vai relatar, que Jesus, a vida, ela não omite a vida de Cristo Jesus, mas ele aos 30 anos, Cristo Jesus, ele aparece novamente, porque essa é uma idade específica para que uma pessoa poderia ser ouvida ou sendo representada como um profeta, como um porta-voz de Deus. Então, isso vai falar do ministério de Cristo Jesus, né? E o mais importante, e que nós temos que salientar nessa lição, é que Cristo Jesus, em toda essa sua humanidade, ele não usou o seu poder como Deus, porque não sacrifício seria em vão. O inimigo poderia falar, não, o sacrifício na cruz é em vão, porque ele utilizou o poder divino dele. Cristo Jesus, para salientar a sua humanidade, e tudo o que ele fez através da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós vemos Jesus demonstrando a sua humanidade. João 19, 28, Jesus tem sede. Mateus 21, 18, Jesus sente fome. João 4, 6, Jesus cansado. Na questão de Lázaro, Jesus chorou. Jesus ele se entregou, mas ele morreu. Ele ressuscitou, isso demonstrando tudo isso a humanidade de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E cumpriu cabalmente o plano da redenção. Então, fica aqui para nós, irmãos, que Cristo Jesus, ele sempre foi, sempre será o nosso Redentor. E ele demonstrou isso nessa terra, dentro do seu ministério. Em Jerusalém marcou a história. Ele viveu, ele demonstrou toda a sua humanidade e não utilizou o seu poder divino. Ele disse a Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai 12 legiões neste momento. Uma legião era 6.000 soldados. 12 vezes 6.000 vai dar 72.000 anjos aqui. Se eu quisesse pedir ao Pai, o Pai me daria neste momento para me proteger. Mas eu preciso me entregar, eu preciso cumprir cabalmente. O inimigo no monte da tentação, ele falou assim, olha, transforma essa pedra em pão. Jesus com a palavra, nem só de pão viverá o homem, aleluia. Então nós vemos Cristo Jesus, irmãos, demonstrando a sua humanidade. Ele era 100% homem e 100% Deus. E é isso que nós temos que estar guardado em nosso coração. Ele cumpriu, esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade. Tudo que ele fez aqui nessa terra, ele demonstrou como ser humano. Ele chorou, ele expressou todas as suas lamentações, ele suou sangue no momento de aflição, né? Saiu gotículas de sangue através do tamanha pressão que estava vivendo. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas nós vemos a humanidade expressa na pessoa bendita de Cristo Jesus. E resumindo essa aula, o que nós temos que enfatizar
é que Jesus, ele esvaziou-se da sua glória. Essa doutrina que é a doutrina do esvaziamento, ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Amém? E com tudo isso, 100% homem, 100% Deus, vale salientar que ele não pecou. Embora que a sua geração foi de uma maneira distinta, ele não tinha esse pecado original que nós temos, mas Cristo Jesus cumpriu cabalmente, pagou o preço por mim e pela sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Espero que esse vídeo não tenha ficado um pouco longo. Que Deus possa abençoá-los ainda mais e nós possamos estar juntos logo. Que Deus possa abençoar. Deu para matar um pouquinho da saudade dos irmãos. Um forte abraço. Amém? Deus abençoe.